Câmeras de monitoramento auxiliam o trabalho de forças de segurança. Decretado estado de alerta. Apenas no bairro Alta Independência, 16 estão desalojados. E ainda, livro do colunista Gastão Reis é lançado em Petrópolis. Estas e outras notícias você assiste agora, aqui no Primeira Página. Boa noite. Um gesto solidário pode representar muito para quem precisa. Nesta semana, trabalhadores de uma instituição de Petrópolis se reuniram para colaborar com o banco de sangue da cidade. Funcionários da Firjan em Petrópolis colaboraram para a campanha que visa captar doadores para o banco de sangue do Hospital Santa Teresa. A iniciativa foi liderada pela equipe do SESI e Senai do município. Pelo menos 40 funcionários já participaram de uma palestra motivacional promovida pela captadora de doadores Márcia dos Santos Alves. Segundo informações, o número médio de doadores do banco de sangue do Hospital Santa Teresa é bem inferior ao necessário, uma vez que ele é responsável pelo abastecimento de 5 hospitais da cidade e também de unidades de saúde de cidades próximas, como Três Rios, Paraíba do Sul, São José do Vale do Rio Preto e Areal. E quem quiser colaborar com o Banco de Sangue, o Hospital Santa Teresa fica localizado na rua Paulina Afonso, número 477, no Bingen, e funciona de segunda a sexta, das 7 horas da manhã às 2 horas da tarde, e aos sábados até às 11 horas da manhã. Para outras informações, o telefone é 2245-2324, ramal 232. E você vai ver depois do intervalo. Decretado estado de alerta. Apenas no bairro Alta Independência, 16 estão desalojados. Nós voltamos já. A Defesa Civil Municipal de Petrópolis opera em estado de alerta. 6 sirenes do 1º Distrito foram acionadas. No bairro Alta Independência, 16 pessoas ficaram desalojadas. Agora não é mais simulação. Em razão da chuva que começou na última terça, nesta quarta-feira a Defesa Civil passou a operar em estado de alerta. A razão é o elevado índice pluviométrico. Em alguns locais do município ele subiu consideravelmente. Nas últimas 24 horas, os bairros Morém, Quitandinha e Independência foram os que apresentaram maior número. Por isso, 8 sirenes, localizadas no 1º Distrito, foram acionadas. Até amanhã desta quarta-feira, as sirenes dos bairros Quitandinha e Independência foram acionadas. O estado é de alerta e a população deve ficar atenta. As pessoas devem se dirigir para aquelas pessoas que estão realmente comprovadamente em áreas de risco, que sabem, as pessoas já sabem. Então se dirigir aos pontos de apoio para ter a segurança necessária. Para ter uma segurança maior, nós estamos acionando, mesmo porque esse treinamento, a população já tem ciência, tem participado continuamente, então é hora de exercitarmos, né, esse trabalho que já está sendo desenvolvido há 6 meses. Em situações como essas, agentes ficam nos pontos de apoio para realizar os cadastros das pessoas. Elas aguardam nestes locais até que a Defesa Civil dê sinal de retorno. Nesta quarta-feira, houve ocorrência nos bairros Quitandinha e Alta Independência. Neste último, a ação contou com o apoio do Corpo de Bombeiros. No bairro, as fortes chuvas causaram pequenos deslizamentos de terra e deixaram 16 desalojados. Desses, 7 são crianças e 9 adultos. A maioria das pessoas ficou no ponto de apoio da região e passarão a noite na Escola Municipal Alto Independência. Nossa equipe registrou o momento em que uma das famílias era levada ao local. Segundo o Coronel de Paula, a previsão é que nos próximos dias ocorra chuva fraca ou moderada. Por isso, toda a população deve ficar atenta. E mesmo não morando em área que não tenha essas sirenes, que são Morém, lá e algumas áreas que nós já detectamos, que a chuva está intensa, essas pessoas devem se dirigir para os pontos de apoio também, né, locais seguros. Caso alguém precise acionar a Defesa Civil, o número é 199. Atualmente, o centro da cidade conta com 8 câmeras de vigilância. Elas auxiliam o trabalho das forças de segurança do município
E a expectativa é que mais 20 equipamentos sejam instalados. Sorria, você está sendo filmado. Enquanto andam pelas ruas, muitas pessoas não sabem que todos os passos estão sendo registrados por câmeras de monitoramento, instaladas em pontos estratégicos no centro da cidade. Atualmente, esses equipamentos, monitorados por uma equipe de 8 guardas civis, que fazem revezamento de turno, auxiliam o trabalho das forças de segurança do município, como a Polícia Militar, a Polícia Civil e a própria Guarda. Nós temos inúmeros fatos ocorridos ali no centro histórico, onde essas câmeras têm uma visão privilegiada, de casos de furtos, de assaltos, em que, através das imagens das câmeras, nós conseguimos lograr êxito em prender esse indivíduo, não só a Guarda, quanto a Polícia Militar, a Polícia Civil, através de investigações. É um instrumento fundamental para o trabalho, para quem trabalha na área de segurança no entorno do centro ali. Segundo o comandante da Guarda Civil, quando há alguma atitude suspeita, o operador aproxima a câmera para identificar, por exemplo, placas de veículos ou ver se alguém porta arma de fogo. Dependendo do delito que está sendo praticado, a força policial responsável é acionada. Auxilia no trânsito, quando tem um veículo, um caminhão parado de forma irregular, que está atrapalhando o fluxo de veículos. Quer dizer, ela aciona imediatamente, através de via rádio, com a equipe de trânsito, a questão da venda de CDs, DVD pirata, de material pirata, que hoje nós conseguimos reduzir praticamente a zero, graças também às câmeras, furto de motos, em que o indivíduo foi identificado através das imagens das câmeras e repassado para a Polícia Civil, que conseguiu prender. Pode ser um pichador, pode ser alguém furtando. Na última terça-feira, as câmeras registraram 2 acontecimentos que nossa equipe teve acesso às imagens. Um deles aconteceu por volta das 4 horas da tarde, quando o homem que havia sido assaltado identificou os suspeitos que estavam como passageiros em um táxi. A vítima pulou em cima do automóvel que percorria a Rua do Imperador. Os equipamentos registraram o momento em que policiais militares abordaram o táxi. Ainda nesta terça-feira, as câmeras de vigilância filmaram um acidente que ocorreu por volta das 9h20 da noite, também no centro da cidade. O motociclista colidiu com um carro. Nas imagens é possível ver a ação do Corpo de Bombeiros. Atualmente, são 8 câmeras no centro histórico. E segundo o comandante Eliel Silveira, mais 20 equipamentos devem ser instalados. Para Eliel Silveira, as câmeras que serão instaladas vão auxiliar nos chamados pontos cegos e em locais que ainda não contam com esses equipamentos, como, por exemplo, a área da Catedral, a Praça da Liberdade, Rua Teresa, a região onde atualmente se encontra a Câmara dos Vereadores e Itaipava. São pontos que essas câmeras vão vir auxiliar mais ainda. Vai dar mais tranquilidade à população, entendeu? Você vai poder, você está andando, de repente, passeando no centro histórico, nesses locais, mas sabe que está sendo monitorado ali qualquer atitude suspeita de alguém, principalmente o turista que vem à cidade, né? Que ele sabe que está sendo monitorada, existe uma equipe de vigilância ali monitorando aquela área. E ainda hoje, no Primeira Página, o Museu Imperial participa da 6ª Primavera dos Museus. Nós voltamos em instantes. Confira agora onde estarão os candidatos à Prefeitura de Petrópolis nesta quinta-feira. Nesta quarta-feira, apenas a agenda do candidato à Prefeitura Bernardo Rossi, do PMDB, foi divulgada. Amanhã, o candidato inicia sua campanha às 8 horas no bairro Itamaraty e às 10 horas no Bingen. Até o fechamento desta edição, as agendas dos candidatos à Prefeitura Paulo Mustrange, do PT, Rubens Bontempo, do PSB, Alex Dias, do PSOL e Nelson Sabrá, do PDT, não foram divulgadas. Confira o que foi destaque na sessão Câmara desta quarta-feira. A sessão da Câmara de hoje foi bastante acalorada. Os vereadores debateram em torno do requerimento do vereador Tiago Damasceno, que requer à mesa diretora a convocação do secretário de Administração e de Recursos Humanos da Secretaria de Educação e da Secretaria de Governo, assim como o convite do excelentíssimo senhor prefeito Paulo Mustrange e de servidoras que cita para prestar esclarecimentos em relação às nomeações feitas no Diário Oficial do dia 26 de julho. O requerimento foi vetado com 9 votos contra, 4 a favor e 1 voto de abstenção do presidente da Câmara. A CPI, para avaliar este caso, ainda precisa de uma assinatura para ser instaurada.
A ementa do vereador Gil Magno, que concede o título de cidadania petropolitana ao senhor Paulo Portugal de Almeida, foi aprovada com 14 votos. Também foi abordado o tema da BR-040 e o descaso da Concer com a rodovia que liga Rio e Juiz de Fora. O vereador Wagner Silva pediu providenciamento de uma visita à BR-040 junto ao ministro dos Transportes. Os vereadores ainda elogiaram a obra do posto de saúde de Pedro do Rio, que será inaugurado nesta sexta-feira. Vamos saber como fica o tempo amanhã aqui em Petrópolis. Quinta-feira será de céu nublado, com possibilidade de garoa durante todo o dia. À noite as nuvens diminuem, mínima de 7 e máxima de 13 graus. E você vai ver depois do intervalo. Livro do colunista Gastão Reis é lançado em Petrópolis. Não saia daí. A Sexta Primavera dos Museus, que começou no último dia 24, vai até o dia 30 de setembro, em torno do tema A Função Social dos Museus. Durante toda a semana haverá atividades gratuitas, como ações educativas voltadas para a inclusão social. Nesta quarta-feira, o Museu Imperial fez um tour pelo Museu que Não Se Vê. Este projeto foi criado durante a primeira Semana Nacional de Museus, com o objetivo de apresentar aos visitantes o trabalho realizado pelo museu na sua parte técnica e mostrar as peças que não se tem acesso na visita ao palácio. A chefe de promoção, Isabela Verleum, arrisca quantas pessoas já participaram deste evento e nos conta quando ele é realizado. Olha, eu não tenho exatamente, mas eu imagino que em torno de 5.000 pessoas. Se você comparar, a visitação ainda não é muito expressiva, mas muitos estudantes têm nos procurado e eu queria dizer que nós oferecemos esse projeto toda a última quarta-feira do mês, em 2 horários, de 9 ao meio-dia e de 2 às 5 da tarde. O Museu que Não Se Vê existe há 11 anos. Este projeto tem o objetivo de mostrar o que não se vê no Palácio Imperial. Aqui, as visitas são guiadas por técnicos de cada setor. Você visita a biblioteca, o laboratório de restauração, o arquivo histórico e a museologia. A visita é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo site do museu. O grupo de visitação pode ter de 5 a 15 pessoas. Nesta tarde, a visita ao Museu que Não Se Vê contou com a participação de 7 pessoas que ficaram encantadas com o projeto. Um espetáculo, né? É uma parte assim que a gente fica maravilhado, né? É muita coisa linda, né? Por enquanto está espetáculo. Totalmente diferente de tudo que você vê desde a escola, quando você vai fazer visitação no museu original. Vale a pena vir conferir a visitação. A programação completa da Sexta Primavera dos Museus e do projeto O Museu que Não Se Vê encontra-se disponível no site www.museuimperial.gov.br ou pelo telefone 2245-4668. No início da noite desta terça-feira, o colunista Gastão Reis lançou seu livro Revele-se Empreendedor, os segredos de quem faz acontecer. O evento aconteceu na sede da Firjan, mas nós conversamos com o autor momentos antes. Gastão Reis possui uma trajetória profissional variada, possui uma experiência no meio acadêmico pela PUC-Rio, em setores públicos na estatal Eletrobras e federal no IPEA, além do setor privado como empresário. Estudou na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, entre 1977 e 1981, nos departamentos de Economia e Economia Regional. Desde 1999 está envolvido com o setor de empreendedorismo. E um bate-papo antes do lançamento do livro, ele contou como foi o seu início no mercado empreendedor.
Foi meio na surpresa, né? Eu me vi numa situação de virar empresário meio que na noite pro dia, né? Por injunções familiares, e aí comecei a ter que, digamos assim, moldar a minha personalidade, que era de perfil acadêmico, para um perfil empresarial, um perfil empreendedor. Eu diria que é uma mudança, uma migração difícil, mas que foi muito proveitosa em termos pessoais. Com material de sobra, depois de anos publicando um boletim semanal que abordava temas relacionados ao empreendedorismo, surgiu a ideia de lançar o livro. A ideia de fazer o livro, ela surgiu depois de eu publicar por praticamente 8, 10 anos, né, um boletim mensal chamado Smart 30, né, o boletim do empreendedor. E eu me dei conta que eu dispunha de material de sobra para trabalhar, digamos, as 10 características da personalidade do empreendedor, e cada característica dessa com 3 comportamentos típicos do dia a dia do empreendedor. E a partir daí então surge o livro. O autor apostou em um texto simples, mas com bastante conteúdo. O empreendedorismo foi abordado na sua forma prática, deixando um pouco a teoria. O livro é escrito numa linguagem muito direta e também muito digamos, de fácil leitura e, digamos, em cima de exemplos práticos. Não é um livro teórico, mas certamente é um livro em que o conhecimento que está ali é uma coisa que funciona. Gastão dividiu o livro em capítulos, representando cada tipo de comportamento de um empreendedor, de forma direta e objetiva. Ele falou de como abordou o tema em seu exemplar. Eu tenho, digamos, para cada capítulo 3 comportamentos e eu conto uma história sobre cada um, ilustro cada um desses comportamentos através de uma coisa, de um exemplo ilustrativo, né? E isso eu acho que dá sabor ao livro, porque a pessoa se sente, digamos assim, no dia a dia como a coisa realmente acontece e fica uma maneira lúdica de você adquirir conhecimento que funciona. O autor, quando foi perguntado sobre o título do livro, teve uma saída estratégica, driblando a nossa reportagem de forma empreendedora. Quais são os segredos de quem faz acontecer, Gastão? Olha, eu vou fazer aqui uma brincadeira com os telespectadores, mas é uma coisa que pode ser extremamente útil, né? Eu acho que eu sou capaz de passar o segredo em apenas 3 palavras para como ser um empreendedor bem-sucedido. Comprem meu livro. O livro passa a ser vendido a partir desta quinta-feira aqui em Petrópolis. E o Primeira Página de hoje termina aqui. Reveja as notícias em nosso portal adonaitv.com.br, além de conteúdos exclusivos. Siga-nos no Twitter e curta nossa fanpage no Facebook. Tenha uma boa noite e até amanhã.